Hoje se usa o uso de canabidiol, né? Então, quando a gente quer falar do uso da substância na área médica, é o uso do canabidiol ou CBD, Que né? é o extrato da É. planta, Aí, assim, né? ó, a planta, a cannabis sativa, ela tem, Edna, mais ou menos uns 500 compostos, né? A gente chama de fitoquímicos, né? Uhum. Sendo que 100 compostos, 100 são canabinoides. Canabinoides. Sendo que desses canabinoides, O dois, canabinoide seria derivado? não, os canabinoides são substâncias que tem a planta cannabis sativa. Tá. Chama-se canabinoides. Eu vou tentar explicar para poder entender, que para mim também no início foi difícil entender isso. Tá, e quais são os dois principais canabinoides que tem a planta? Um, CBD, que é o canabidiol, que é, vamos dizer, é o que é o benéfico, é o que traz mais bons resultados, e o THC, né, que é o tetrahidrocanabiol. Que é o que dá o Tá? barato O da maconha? THC, justamente, é o que dá o barato, é o que dá. A gente fala os efeitos psicoativos, Uhum. né? Que deixa a pessoa, vamos dizer, mais alucinada, pode deixar a pessoa mais entorpecida, pode deixar a pessoa mais agitada. Então, os dois principais canabinoides é o canabidiol e o THC, Uhum. tetrahidrocanabiol. E aí começaram a estudar e ver que esses dois principais. Então, aí pegaram a planta e conseguiram, vamos dizer, depois de muitos processos industriais, né, de filtragem da planta, extrair só o CBD. Só o CBD. 40% vamos dizer, da planta conseguiram extrair 40% em CBD. Então, hoje eles têm um extrato puro, chama-se extrato puro, né, concentrado de CBD, tirando o THC, né? É, Só que existem hoje no comércio muitos e muitos e muitos substâncias que têm um THC. Então, para usar hoje para nível medicinal, se tiver THC, tem que ser uma baixa dose. Porque se for uma dose mais elevada, é como você falou, a pessoa vai Pode ficar sim. literalmente, vamos dizer, as loucuragens da pessoa usando, vamos dizer, uma droga como a maconha. Uhum. E aí a gente precisa esclarecer um pouquinho para os nossos telespectadores. Eu tenho muito público evangélico, né? Dou muito palestra em igrejas, tal, e acredito que a maioria deve estar pensando: meu Deus, como que a Edna vem falar a respeito disso? E acredito que os pacientes também no início ficavam um pouco na dúvida, porque a primeira impressão talvez que passe é: eu vou lá pegar uma receita para sair usando maconha. Para E não é ficar, nada disso. para sentir os prazeres, entre aspas, Exato, né? para tomar Ou um os remédio que me dá um sintomas, né? baratinho. Para ficar, para quem então, não vou comprar maconha ilegal e vou comprar. Uma legal. Agora, né, quer ver? O CBD, quando a gente fala CBD, que é a canabidiol, né? Que é, vamos dizer, É um óleo, né? vamos dizer que é o bonzinho, a Uhum. substância boazinha da cannabis, onde é que ela é usada hoje, né? Então hoje, ela hoje tem ela é estudada já no mundo todo, né? Como eu falei, há muito tempo, até um dos grandes cientistas que estudou isso, além aqui dos brasileiros, foi um senhor, hoje ele é falecido, israelense. Uhum. Ele foi a grande referência mundial em estudo de cannabis. Hoje ele teria uns 100 anos. Mas ele foi atuante até então, há pouco tempo, faleceu faz 1 ano ou 2 anos. E aí viu que os benefícios do CBD, até eles brincam que é a Disneylândia dos fármacos. Uhum. Por quê? Ela atua em tudo. Ela É. tem efeito anti-inflamatório, antiepilético, ansiolítico, antidepressivo, o que mais? Para o sono. Então, hoje tem estudos, né, já bem robustos. Vou falar rapidamente aqui do uso do CBD, do canabidiol, em esquizofrenia, TDAH, ansiedade, depressão, insônia, fibromialgia, dores crônicas, dores oncológicas, doença de Parkinson, Epilepsia. sintomas epilepsia,
sintomas comportamentais da doença de Alzheimer, Isso que enxaqueca. eu ia comentar. Nós fizemos um congresso, né, recentemente e foi apresentado um estudo ali de uma médica que começou a tratar a mãe, né, com Alzheimer. A mãe já não reconhecia mais ninguém, ela não tinha mais independência, ela não comia mais sozinha, ela precisava de um cuidador, de alguém. E após um período com o tratamento ali do canabidiol, ela voltou a reconhecer a família, a ter uma qualidade, até fazer algumas caminhadas, sair com a andadora, coisa que ela não Deu uma tinha mais, melhorada, né? deu uma melhorada gigante, né, no resultado. Pacientes com epilepsia, uma mãe que tem um filho com Epilepsia epilepsia, já está bem estudado, né? é doloroso demais você ver ali o teu filho se retorcendo todo. Eu já vi algumas vezes, o doutor também, com certeza. E não há muito o que fazer. E Agora, mesmo tendo um tratamento tradicional, com os medicamentos que já existem. agora deixar bem claro, tá, para os nossos ouvintes, isso é bem importante. O canabidiol não veio a substituir o tratamento tradicional. Ele veio a ser mais uma Mais uma ferramenta, opção de porque a tratamento. pergunta muito comum, Edna, aconteceu agora com um paciente com Alzheimer, como você falou, ela deu uma melhorada, né? Agitada, tá, assim, doutor, posso parar todo o resto? Assim, não, calma, vamos com calma, né? Porque daí, claro, a gente pode tentando parar um medicamento aqui ou reduzir a dose de um aqui, mas ele não veio para substituir tudo que já tem. Ele veio para ser mais uma ferramenta, mais um tratamento para ajudar, como falasse da epilepsia, né? Por exemplo, se a pessoa tem um quadro de epilepsia e está bem controlado com a medicação, bem controlado, não precisa usar cannabis, canabidiol, perdão. Sim. Agora, quando as doenças estão já usando a medicação tradicional e não está controlado, é mais uma arma terapêutica para busca de qualidade de vida, Com né? certeza. Isso é uma pergunta muito comum no consultório. E talvez a grande diferença do tratamento com o canabidiol é porque ele é multifunção, digamos, né? Multifunção. Então ele substitui muitos medicamentos, mas não quer dizer que vá substituir todos. Talvez Isso mesmo. sim. Mas se é um medicamento, que foi uma das coisas que me chamou a atenção, porque quando você começa a ver os benefícios, se você é meio leigo, você pensa, vou cortar tudo e vou só usar canabidiol. Isso aí é uma pergunta bem típica, né? Né? Posso parar tudo e vou só. Porque é milagroso. Não, calma. Tem o lado difícil, né? Para se ajustar, existem dosagens Legal. individuais. Isso eu aprendi junto com ele, né? Então, depois eu quero que o doutor explique isso. Para cada paciente são dosagens individuais e ele não pode retirar o medicamento que o paciente já toma. Então precisa se começar muito lentamente, leva-se um tempo razoável para conseguir acertar essa medicação. Mas uma vez acertado, ele pode melhorar, ter mais qualidade e substituir os outros. Mas não é nada mágico, né? Que vai acontecer da noite para o dia. Tudo certo, Edna. Tudo certo, tá? Relatos que você usando, primeira coisa, pessoal, tem várias doses, por isso que é difícil. Várias doses. O tratamento sempre é individualizado. Então, não é uma dose igual para todos. Sempre começa-se com dose baixa e vai aumentando, né? Com acompanhamento médico e uma boa orientação médico-paciente. Como você falou, se a gente vai aumentando a dose, o paciente vai melhorando, a gente sempre tem que ir revendo que talvez dê para ir parando alguns ou diminuindo dose de alguns medicamentos. Você falou um caso interessante, estava lembrando aqui, tem uma médica que falou que ela usava, né, um paciente com dor oncológica, e que ela usava muita medicamentos à base de morfina, né? A gente sabe que tem os seus benefícios para a dor, mas também tem os seus efeitos colaterais. Todo remédio tem, né? Toda medicação tem. Aliás, só fazendo um adendo, doutor, essa é uma das grandes vantagens do canabidiol, de não ter esses efeitos, tantos efeitos colaterais quanto os remédios comuns têm. Em comparação aos opioides, exatamente, né? Então ela foi aumentando dose, aumentando dose, aumentando dose, e como a paciente foi passando a dor, ela foi reduzindo a dose dos medicamentos à base de morfina. Mas eu repito, tem que ter um acompanhamento médico, tem que ter um médico ou não médica que saiba prescrever o canabidiol, porque tem muitas doses diferentes, de acordo com as doenças, né? Vai ter doses bem diferentes.
Depende da dose, vai ter um custo diferente, também tem que saber isso, Sim. tá? Porque às vezes se você usa doses altas, ele não é barato, né? Não é um custo baixo.